Marina nunca imaginou que veria Rodrigo novamente. Menos ainda, trabalhando como coletora de lixo na rua onde um dia morou como sua esposa. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. O saco de lixo pesava mais que o normal naquela manhã, mas Marina Alves nem notou. Seus músculos já estavam acostumados com o trabalho árduo, com o peso que ia muito além do que carregava nas mãos. Eram 4:30 da madrugada, quando ela havia beijado a testa de Lucas, e Isabela ainda dormindo, tendo coberto os dois com o cobertor fino, que sempre escorregava durante a noite, e sussurrado as mesmas palavras de sempre. A mãe volta logo, meus amores. Descansem. O que ela não sabia é que em poucas horas, sua vida inteira seria revirada por um único olhar. Um olhar que ela havia passado anos tentando esquecer. O caminhão virou à esquerda, na Avenida das Acácias, e Marina sentiu um aperto no peito. Aquele bairro, aquelas mansões, aquelas memórias que ela havia enterrado tão fundo que às vezes conseguia fingir que nunca existiram. Juliano, seu colega de trabalho ao volante, percebeu a mudança em seu rosto através do retrovisor. Marina, você está bem? Ficou pálida. Ela forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Estou. É só nada. Vamos continuar. Mas não era nada. Era tudo. Porque a rua onde ela agora trabalhava coletando lixo era a mesma onde, anos atrás, ela havia morado como dona de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Lembra que você é mais forte do que qualquer passado, Marina murmurou para si mesma enquanto saltava do caminhão. O uniforme laranja com faixas refletivas brilhava sob a luz dos postes que começavam a apagar com a chegada tímida do amanhecer. Ela pegou o primeiro saco da pilha quando ouviu o barulho inconfundível de uma porta de carro de luxo sendo fechada. O som ecoou pela rua silenciosa como um tiro. Marina congelou. Não precisava olhar para saber. Aquele som, aquele perfume caro que o vento trouxe, aquela presença que fazia o ar ficar mais pesado. 6 anos. 6 anos desde a última vez. E ainda assim, seu corpo reconheceu antes de sua mente processar. Quando ela finalmente virou a cabeça, o mundo parou. Rodrigo Castilho estava a menos de 10 metros de distância, de terno impecável, celular na orelha, falando sobre números que provavelmente significavam mais para ele do que pessoas jamais significaram. Ele ainda não havia a visto. Ainda caminhava em direção à mansão com aquela postura de quem nunca teve que carregar nada mais pesado que uma caneta. Marina poderia ter desviado o olhar. Poderia ter continuado trabalhando em silêncio. Mas algo dentro dela, uma força que ela não sabia que ainda existia, a fez ficar exatamente onde estava, de pé, olhando diretamente para ele, esperando. E então aconteceu. Rodrigo olhou distraído na direção do caminhão, provavelmente irritado com o barulho que interrompia sua importante ligação de negócios. Seus olhos encontraram os dela. O telefone escorregou de sua mão como se tivesse perdido todo o peso, toda a importância. O aparelho bateu no chão de mármore da calçada com um estalo alto, e a voz do outro lado da linha ecoou no silêncio. Alô? Rodrigo? Alô? Mas Rodrigo não estava mais lá. Ele estava 6 anos no passado, olhando para a mulher que ele havia prometido amar na saúde e na doença, para melhor ou para pior, até que a doença apareceu de verdade, e o pior testou quem ele realmente era. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Marina viu o exato momento em que ele a reconheceu completamente. Não apenas o rosto, mas tudo o que aquele rosto representava. Culpa, vergonha, o peso esmagador de escolhas que não podem ser desfeitas. Marina? A palavra saiu como um sussurro rouco, incrédulo, quase uma pergunta. Como se ele precisasse de confirmação de que ela era real,
de que não era um fantasma vindo cobrar dívidas que nenhum dinheiro do mundo poderia pagar. Juliano desceu do caminhão imediatamente, posicionando-se ao lado de Marina com postura protetora. Ele não sabia quem era aquele homem, mas conhecia bem demais aquela expressão no rosto da mulher que admirava em silêncio. A expressão de alguém encarando um demônio do passado. Marina, conhece esse cara? Sua voz estava baixa, mas firme, pronta para defender se necessário. Antes que ela pudesse responder, a porta da mansão se abriu com força, e uma mulher de salto alto e vestido de grife apareceu irritada. Rodrigo, você vai perder a reunião. O que você está... Patrícia Drummond parou no meio da escada quando viu a cena. Seus olhos percorreram Marina da cabeça aos pés, do boné laranja às botas de trabalho sujas, e um sorriso cruel começou a se formar em seus lábios pintados. Ah! A palavra saiu de Patrícia, carregada de veneno puro. Então é você, a ex-mulher. Ela desceu os degraus devagar, cada passo uma declaração de superioridade. Rodrigo me mostrou fotos antigas. Nossa, como você mudou. O tom era de pena falsa, o tipo de crueldade disfarçada de preocupação que pessoas como Patrícia dominavam perfeitamente. Marina sentiu Juliano se tensar ao seu lado. Sentiu o olhar de curiosidade do motorista de um carro que passava devagar. Sentiu o peso de ser julgada por estar ali, honestamente, trabalhando. Mas quando ela falou, sua voz saiu firme como rocha. Mudei sim, melhorei. Marina sustentou o olhar de Patrícia sem pestanejar. Descobri que dignidade não se mede por roupa cara ou endereço em bairro nobre. Se mede pelo que você faz quando perde tudo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Até os pássaros pareceram parar de cantar. Patrícia abriu a boca para responder, mas Rodrigo finalmente encontrou sua voz. Patrícia, entra. Não era pedido, era ordem. Ela revirou os olhos, mas obedeceu, não sem antes lançar um último olhar de desprezo para Marina. Quando a porta se fechou, Rodrigo deu um passo em direção a Marina. Apenas um, como se não confiasse em suas próprias pernas para sustentá-lo se chegasse mais perto. Marina, eu... Sua voz rachava em cada sílaba. Eu não sabia que você estava... que você trabalhava. Ele não conseguiu terminar a frase. Como você diz, eu não sabia que você estava viva, sem admitir que nunca se importou em descobrir. Que eu trabalhava com o quê, Rodrigo? A voz de Marina agora tinha uma ponta afiada, 6 anos de dor condensados em poucas palavras. Com lixo? Com sujeira? Com as coisas que pessoas como você descartam sem pensar? Ela deu um passo à frente e Rodrigo recuou como se tivesse levado um tapa. Você me descartou também, lembra? Quando eu estava doente, quando eu precisava de tratamento, quando eu te implorei para não ir embora. Lágrimas começaram a brilhar em seus olhos, mas sua voz não tremeu. Você disse que não ia gastar sua fortuna comigo, que eu estava sozinha. Foram suas palavras exatas. Você está sozinha. Rodrigo estava chorando agora, lágrimas silenciosas, escorrendo por um rosto que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Marina, Deus, eu fui um monstro. Eu estava errado. Você estava errado? Marina riu, mas era um som sem alegria. Errado é sair sem pagar a conta. Errado é esquecer um aniversário. Você me abandonou para morrer, Rodrigo. Me tirou tudo no divórcio. Me deixou sem nada. Grávida e... Ela parou abruptamente. A palavra havia quase escapado. Grávida. Seus olhos se arregalaram com o próprio deslize. Por um segundo, ela pensou em recuar, em negar, em proteger aquele segredo que guardara com tanto cuidado. Mas olhando para aquele homem que um dia prometeu amá-la, Marina tomou uma decisão. Ele não merecia proteção, merecia a verdade crua e sem filtros. Rodrigo tinha ouvido. Grávida. A palavra saiu como um gemido de animal ferido. Marina, você estava grávida. O mundo inteiro pareceu inclinar no eixo.
Marina respirou fundo, não havia mais volta, e talvez fosse hora de ele saber o peso real do que havia feito. Estava de gêmeos, Lucas e Isabela. Eles têm 6 anos agora. Cada palavra era uma bomba. Você tem, eu tenho. E filhos! Rodrigo cambaleou para trás, apoiando-se no portão de ferro da mansão. Você tem filhos. Eu não estava lá, não estou lá, nunca vou estar. A voz de Marina era de alguém declarando um fato, não negociando uma possibilidade. Juliano colocou a mão gentilmente no ombro de Marina. Marina, precisamos ir. A rota ainda está longa. Era mentira. A rota estava quase terminada. Mas era um salva-vidas, uma saída digna dessa situação. Marina assentiu, grata. Mas antes de se virar, ela olhou para Rodrigo uma última vez. O homem que ela amou. O homem que a destruiu. O homem que agora parecia um estranho quebrado em pedaços. Sabe qual a diferença entre eu e você, Rodrigo? Ela não esperou resposta. Quando eu perdi tudo, descobri que nunca precisei de nada daquilo para ser feliz. Quando você perder tudo, e você vai descobrir que nunca teve nada de verdade desde o começo. Marina virou as costas e subiu no caminhão. Juliano deu a partida. Enquanto se afastavam, Marina olhou pelo retrovisor lateral. Rodrigo ainda estava lá, de joelhos na calçada de mármore de sua mansão milionária. O telefone caído e esquecido ao seu lado, chorando como uma criança perdida. E pela primeira vez em 6 anos, Marina Alves não sentiu raiva, não sentiu dor. Sentiu algo que ela nunca imaginou que sentiria olhando para aquele homem. Pena. Você conhece ele de onde? Perguntou Juliano gentilmente, olhando a estrada à frente. Marina respirou fundo, limpou uma lágrima solitária que havia escapado e respondeu com uma voz que carregava o peso de uma vida inteira, de uma vida que não é mais minha, e graças a Deus por isso. O que Marina não viu, enquanto o caminhão virava a esquina, foi Patrícia na janela do 2º andar, celular em mãos, gravando tudo. Um sorriso cruel brincava em seus lábios, enquanto ela já planejava como usar aquela informação. Afinal, um escândalo assim poderia ser muito lucrativo. E no portão da mansão, Rodrigo Castilho, CEO de uma empresa de 200 milhões, permanecia de joelhos sobre o mármore frio, repetindo em sussurros quebrados. Eu tenho filhos. Deus do céu, eu tenho filhos. O que eu fiz? O que eu fiz? A manhã continuava a clarear, indiferente à tragédia humana que se desenrolava. E nas ruas, que Marina agora limpava com dignidade, a vida seguia seu curso, sem saber que aquele encontro de 5 minutos havia acabado de mudar 3 destinos para sempre. O sedã preto freou bruscamente em frente ao prédio de vidro espelhado da empresa municipal de coleta. Rodrigo Castilho saiu cambaleante, apoiando-se na porta do carro. 3 noites sem dormir cobravam seu preço. Olheiras profundas, mãos tremendo, a gravata torta. Ele havia passado as últimas 72 horas ligando para todas as empresas de coleta de lixo da cidade, uma por uma, até que uma recepcionista finalmente confirmou. Sim, temos uma Marina Alves aqui. Agora, parado ali, com o motor ainda ligado atrás dele, Rodrigo não sabia se tinha coragem de entrar. Senhor, vai estacionar o carro? Um segurança se aproximou. Rodrigo nem respondeu. Apenas desligou o motor com mãos trêmulas e caminhou em direção à porta de vidro. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Lucas e Isabela. 6 anos. As palavras ecoavam em sua mente como sirene que não desligava. Seus filhos. Ele tinha filhos. E em vez de estar presente na vida deles, estava ali, prestes a invadir o local de trabalho da mãe deles como um invasor. Como alguém que não tinha mais direito algum. Mas ele precisava de respostas. Precisava entender. Precisava... O que exatamente, perdão? Redenção? Ou apenas aliviar a própria culpa? Bom dia, posso ajudar? A recepcionista olhou para ele com curiosidade quando ele entrou.
Rodrigo abriu a boca, mas a garganta estava seca. Como você pergunta sobre alguém sem parecer um perseguidor, sem revelar que você é o monstro da história dela? Eu preciso de informações sobre uma funcionária, Marina Alves. A recepcionista franziu a testa. Senhor, não posso dar informações pessoais sobre funcionários. Política da empresa. Claro que não podia. Rodrigo passou a mão pelo cabelo frustrado. Eu entendo, mas é importante. Eu sou... Você é quem? Uma voz grave veio da porta lateral. Juliano Ferraz estava ali, ainda no uniforme de trabalho, braços cruzados, olhar desconfiado. Ele havia reconhecido Rodrigo imediatamente. Era impossível esquecer o rosto do homem que havia feito Marina ficar pálida daquele jeito. Rodrigo virou-se e os dois homens se mediram em silêncio. A tensão na recepção era palpável. Até a recepcionista parou de digitar para observar. Eu preciso falar com Marina. Ela não quer falar com você. Juliano respondeu sem hesitação. Como você sabe? Você perguntou a ela? A voz de Rodrigo tinha um toque de desespero. Não precisei. Vi o rosto dela depois que você apareceu. Vi como ela chegou em casa tremendo. Vi como ela abraçou os filhos chorando sem explicar por quê. A menção aos filhos fez Rodrigo cambalear como se tivesse levado um soco. Os filhos... Você os conhece? Lucas e Isabela? Juliano deu um passo à frente e havia algo protetor, quase paternal em sua postura. Conheço. Eles me chamam de tio Juliano. Eu estava lá no aniversário de 6 anos deles. Estava lá quando Isabela perdeu o primeiro dente. Estava lá quando Lucas teve febre alta e Marina precisou de alguém para buscar remédio às 3 da manhã enquanto ficava com ele. A cada palavra era uma lâmina afiada. Onde você estava? Rodrigo não tinha resposta. Não havia resposta possível. Eu não sabia. Foi tudo que conseguiu murmurar. Não sabia ou não quis saber? Juliano perguntou, e a pergunta ecoou no silêncio da recepção. A recepcionista fingia digitar algo no computador, mas era óbvio que estava ouvindo cada palavra. Eu não sabia que ela estava grávida. Ela nunca me contou. Rodrigo tentou se defender, mas as palavras soaram vazias, até para seus próprios ouvidos. Ela tentou. A voz veio da escada. Dona Eulália descia devagar, apoiando-se no corrimão, mas seus olhos estavam afiados e lúcidos. Rodrigo virou-se para a senhora idosa, confuso. Quem é você? Alguém que estava lá quando você não estava. Ela respondeu com firmeza. Sou Eulália, a vizinha que cuidou de Marina quando ela não conseguia sair da cama de tanta dor. A que segurou a mão dela no hospital quando os médicos disseram que ela podia não sobreviver. Ela parou na frente de Rodrigo e, apesar de ser bem mais baixa, parecia gigante naquele momento. Marina tentou te contar sobre a gravidez 3 vezes. Você desligou o telefone nas 3, depois bloqueou o número. Mandou os advogados dizerem que qualquer contato seria considerado assédio. A voz de Eulália tremia, mas de raiva, não de fraqueza. Eu estava lá no hospital quando ela teve os bebês, sozinha, sangrando tanto que os médicos acharam que ela não ia sobreviver. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou no balcão da recepção. Ela quase morreu? Hemorragia severa. Ficou em coma por 4 dias. Eulália confirmou cada palavra uma sentença. E quando acordou, sabe qual foi a primeira coisa que perguntou? Os bebês, eles estão bem? Nem chorou, só pediu para ver aquelas 2 criaturinhas. Juliano cruzou os braços, observando Rodrigo desmoronar. Ela trabalhou em 3 empregos, quando eles eram pequenos. Limpeza de manhã, faxina à tarde. Lavava roupa de madrugada. Dormia 4 horas por noite. Tudo para dar o básico para aquelas crianças. Até conseguir a vaga aqui na coleta, Eulália complementou, que paga melhor e tem horário fixo. Ela finalmente conseguiu ter rotina com os filhos. Conseguiu jantar com eles todo dia, ajudar na lição, ler histórias antes de dormir. Rodrigo estava com os olhos marejados. Eu posso ajudar agora.
Posso pagar na escola particular, plano de saúde, posso... Você acha que é sobre dinheiro? Acha mesmo? Juliano o interrompeu com um riso amargo. Lucas perguntou para a mãe mês passado por que ele não tinha pai. Sabe o que ela respondeu? Rodrigo balançou a cabeça, incapaz de falar. Que o pai dele fez escolhas ruins, mas que todo mundo merece a chance de ser melhor. Ela ensinou aquelas crianças a não te odiar. Mesmo depois de tudo, Juliano se aproximou mais. Ela poderia ter enchido o coração deles de raiva, poderia ter dito que você era um monstro. Mas não, porque Marina é melhor pessoa do que você jamais será. Rodrigo estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo sem controle. Eu preciso vê-los, só uma vez, só para ver se eles estão bem. Eles estão ótimos, Eulália disse com ênfase. Felizes, saudáveis, educados, amorosos. Tudo que eles são não tem nada a ver com você. A porta da recepção se abriu e Marina entrou carregando uma garrafa de água, ainda no uniforme. Ela congelou ao ver Rodrigo. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. O segurança, que estava do lado de fora, deu um passo para dentro, atento. O que você está fazendo aqui? A voz de Marina estava calma, mas havia aço sob a superfície. Rodrigo se virou para ela e Marina viu um homem completamente diferente do CEO arrogante de dias atrás. Ele parecia ter envelhecido anos em 3 dias. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Marina, eu precisava... Por favor, só me responde uma coisa. Ela esperou, imóvel. Eles são meus? Lucas e Isabela são meus filhos? Marina olhou para Juliano, depois para Dona Eulália, então de volta para Rodrigo. Quando falou, sua voz era de alguém declarando um fato indiscutível. Biologicamente, sim, eles compartilham seu DNA. Rodrigo soltou um suspiro de alívio, misturado com um soluço. Mas serem seus filhos? Isso você perdeu o direito de afirmar no dia que me abandonou grávida e doente. Marina, eu não sabia. Você sabia que eu estava doente, sabia que eu precisava de ajuda, sabia que eu estava vulnerável e escolheu ir embora. Ela deu um passo em direção a ele. Se eu tivesse conseguido te dizer sobre a gravidez naquela época, você teria ficado? A pergunta ficou suspensa no ar. Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu novamente. A verdade era que ele não sabia. E a dúvida era a resposta suficiente. Marina viu tudo o que precisava ver em seu silêncio. É o que eu pensei. Ela virou-se para ir embora. Marina, espera! Rodrigo deu um passo à frente, mas Juliano se colocou entre eles, firme, mas não agressivo. Chega! Você fez perguntas, teve respostas. Agora vai embora. Eu tenho o direito de conhecer meus filhos! Rodrigo elevou a voz pela primeira vez, desespero puro quebrando sua compostura. O segurança deu outro passo para dentro. Marina virou-se lentamente e havia algo perigoso em seus olhos. Algo que fez até Rodrigo recuar instintivamente. Direito? A palavra saiu como chicote. Você quer falar de direitos? Onde estava seu senso de direito quando me tirou tudo no divórcio? Quando seus advogados caros fizeram eu assinar papéis que eu mal conseguia ler porque estava sob efeito de medicação? Ela deu um passo em direção a ele e Rodrigo recuou até encostar na parede. Você quer direitos sobre crianças que não sabe nem a cor favorita? Que não sabe que Lucas tem alergia a morango? Que Isabela tem medo de trovão e dorme com uma luz acesa? Que os dois adoram desenhar e que o sonho do Lucas é ser bombeiro para salvar pessoas? Cada informação era uma bomba. Cada detalhe que ele desconhecia era a prova do abismo entre ele e aquelas crianças. Você não conhece nada sobre eles. E não vai conhecer. Marina, por favor. A voz de Rodrigo era apenas um sussurro agora. Não, a palavra foi final, definitiva. Você não merece estar perto deles. Não merece ver como eles são incríveis, como são generosos, bondosos, corajosos, tudo que você nunca foi.
Rodrigo caiu de joelhos ali mesmo no meio da recepção. A recepcionista desviou o olhar, constrangida. O segurança deu um passo para trás, dando espaço para o drama que se desenrolava. Marina, eu vou passar o resto da minha vida me arrependendo. Eu vou fazer qualquer coisa. Só me dá uma chance de... Chance? Marina riu, mas era um som sem alegria. Eu te dei chances, 53 ligações não atendidas, 16 mensagens não lidas, 3 cartas devolvidas. Você teve todas as chances do mundo. Ela se abaixou até ficar na altura dele, olhos nos olhos. Mas sabe qual a diferença entre eu e você? Eu aprendi com meus erros, cresci, virei alguém melhor. Você continua sendo a mesma pessoa egoísta que só quer algo quando percebe que perdeu. Marina se levantou, ajeitando o uniforme. Agora me dá licença. Preciso buscar meus filhos na escola, sozinha, como sempre fiz. Ela passou por ele sem olhar para trás, a cabeça erguida, passos firmes. Juliano e Dona Eulália a seguiram em silêncio, lançando últimos olhares de desaprovação para Rodrigo. A recepcionista finalmente voltou a digitar, fazendo questão de ignorar o homem de joelhos no chão. Rodrigo ficou ali por longos minutos. O segurança finalmente se aproximou, gentil, mas firme. Senhor, preciso pedir que se retire. Rodrigo levantou-se cambaleante, saiu sem dizer palavra. Quando entrou no carro, sua visão estava tão embaçada de lágrimas que ele precisou ficar parado por 10 minutos antes de conseguir dirigir. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o volante. Lucas tem alergia a morango. Isabela tem medo de trovão. Ele repetia os detalhes como se fossem tesouros preciosos. Detalhes que qualquer pai saberia. Detalhes que ele nunca ia descobrir por conta própria. O que ele não viu foi Patrícia, estacionada 3 carros atrás, sorrindo enquanto terminava de gravar tudo em vídeo pelo celular. Ela já tinha o título perfeito para quando vazasse nas redes sociais. CEO milionário descobre filhos secretos com ex-esposa em situação humilde. Isso daria manchetes. Isso daria divórcio lucrativo. Isso daria exatamente o que ela queria. Enquanto isso, numa escola municipal do outro lado da cidade, Marina esperava no portão enquanto crianças saíam correndo. Quando Lucas e Isabela a viram, gritaram: "Mãe!" e correram para seus braços. Ela os abraçou tão forte que eles reclamaram rindo. "Tá tudo bem, mãe?" Lucas perguntou, notando os olhos vermelhos dela. Marina beijou a testa dos dois. Agora está perfeito." Mas não estava. 3 horas depois, quando Lucas e Isabela finalmente dormiram após jantar, banho e histórias, Marina trancou-se no banheiro. Sentou-se no chão frio de cerâmica, abraçou os joelhos e chorou. Chorou como não chorava desde o dia em que assinou os papéis do divórcio. Não eram lágrimas de tristeza pela aparição de Rodrigo. Eram lágrimas de medo puro. Medo de que ele, com todo o seu dinheiro e advogados caros, pudesse entrar com processo de guarda. Medo de que um juiz olhasse para ela, coletora de lixo, casa alugada, salário simples, e decidisse que 2 crianças mereciam coisa melhor. Medo de que vissem ela como insuficiente, como menos. "Não!" Ela sussurrou para o silêncio do banheiro, abraçando-se mais forte. "Eles são meus. Eu não vou perdê-los. Não de novo." Porque Marina já havia perdido tudo uma vez, sua saúde, seu casamento, sua casa, sua dignidade, e sobreviveu a tudo. Reconstruiu-se do zero. Mas perder Lucas e Isabela, isso ela não sobreviveria. Eles eram o ar que ela respirava, a razão pela qual acordava todo dia às 4 da manhã sem reclamar. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, levantou-se e olhou para o espelho. Viu o rosto cansado, as olheiras que o corretivo barato não escondia completamente, as mãos calejadas do trabalho. Mas também viu força, viu uma sobrevivente. "Ele não vai tirar eles de mim", ela disse para o próprio reflexo, voz firme agora. "Eu não deixo." Ela lavou o rosto, respirou fundo 3 vezes e saiu do banheiro. Na sala,
Dona Eulália estava sentada no sofá, esperando. A senhora não disse nada, apenas abriu os braços. Marina desmoronou no abraço e as duas ficaram ali, em silêncio, enquanto a noite avançava lá fora. Vai ficar tudo bem, minha filha, Eulália sussurrou. Você é mais forte do que qualquer tempestade que vem por aí. Marina queria acreditar, precisava acreditar, porque a tempestade estava apenas começando. O vídeo viralizou em menos de 6 horas. Patrícia Drummond havia esperado a madrugada para postar, calculando exatamente o horário em que as redes sociais ferviam com insônia coletiva e fome por escândalos. O título que ela escolheu era Veneno Puro disfarçado de manchete. CEO milionário abandona a esposa doente e descobre filhos gêmeos anos depois. Ela agora coleta lixo para sobreviver. Quando o sol nasceu naquela quinta-feira, o nome de Rodrigo Castilho era o assunto mais comentado do país. E Marina Alves nem fazia ideia. Ela acordou no horário de sempre, 4:30 da manhã. Beijou Lucas e Isabela dormindo. Vestiu o uniforme laranja e saiu para mais um dia de trabalho. Juliano a buscou às 5 em ponto, como sempre. Mas havia algo diferente em seu rosto. Bom dia, ela disse subindo no caminhão. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Era pena? Raiva? Juliano, o que foi? Ele respirou fundo, pegou o celular e entregou para ela sem dizer palavra. A tela mostrava o vídeo. 2 milhões de visualizações, 300 mil comentários, e crescendo a cada segundo que passava. Marina assistiu em silêncio. Viu a si mesma na calçada, de uniforme, confrontando Rodrigo. Viu o momento em que revelou sobre Lucas e Isabela. Viu sua própria dor exposta como entretenimento para milhões de estranhos. Quando o vídeo terminou, ela devolveu o celular para Juliano. Suas mãos não tremiam, sua voz não falhou. Me leva para casa. Marina. Agora, Juliano, por favor. O tom não deixava espaço para discussão. Ele fez o retorno sem questionar. Durante todo o trajeto, Marina olhou pela janela em silêncio absoluto, mas por dentro um furacão se formava. Não de tristeza, de fúria pura e cristalina. Quando chegou em casa, Dona Eulália já estava acordada, preparando café para as crianças. A senhora idosa viu o rosto de Marina e entendeu imediatamente. Eles estão vendo desenho na sala. Ainda não sabem de nada. Marina assentiu, foi até o quarto, trancou a porta e pegou o celular com mãos que agora sim tremiam de raiva. Digitou o número que havia jurado nunca mais usar. Rodrigo atendeu no primeiro toque. Marina, eu juro que não fui eu. Eu nunca... Cala a boca! A voz dela saiu como lâmina de gelo. Eu não liguei para ouvir suas desculpas. Liguei para avisar uma coisa. Se você ou sua esposa chegarem perto dos meus filhos, se tentarem usar isso para pedir guarda, se ousarem colocar o nome de Lucas e Isabela em qualquer processo, eu acabo com você. Não com dinheiro, não com advogados, mas vou contar para o mundo inteiro cada detalhe nojento do que você fez. E não vai sobrar nada de você. Entendeu? Silêncio do outro lado. Eu perguntei se você entendeu. Entendi. A voz de Rodrigo era um sussurro quebrado. Marina desligou sem se despedir, mas a promessa de Marina de se proteger chegou tarde. Naquele exato momento, num escritório de advocacia no centro da cidade, Patrícia Drummond assinava documentos. Não eram papéis de divórcio como Rodrigo imaginava. Eram papéis de uma ação judicial pedindo a guarda compartilhada de Lucas e Isabela em nome de Rodrigo Castilho. E ela havia falsificado a assinatura dele. O advogado que aceitou o caso era conhecido por vencer causas impossíveis usando todos os recursos legais e alguns ilegais. Quanto tempo até o juiz analisar? Patrícia perguntou, examinando as unhas perfeitas. Com a repercussão do caso, podemos ter audiência em 1 semana. No máximo 2. Ela sorriu.
Rodrigo seria destruído publicamente. Ela ficaria com metade da fortuna no divórcio e ainda sairia como a heroína que tentou dar vida melhor para duas crianças pobres. Perfeito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, num consultório médico particular, Rodrigo Castilho sentava-se diante de Dr. Henrique Tavares pela segunda vez em uma semana. O médico, homem de cabelos grisalhos e olhar severo, havia sido amigo de infância do pai de Marina. Fora ele quem operou Marina durante a hemorragia pós-parto, e fora ele quem, anos atrás, havia tratado Marina quando ela adoeceu, usando recursos próprios quando Rodrigo se recusou a pagar. Você quer saber a verdade sobre o que aconteceu? Dr. Henrique perguntou, abrindo uma pasta com documentos médicos antigos. Quer saber o tamanho da monstruosidade que você cometeu? Rodrigo apenas assentiu, incapaz de falar. O médico empurrou um papel pela mesa. Era um orçamento de tratamento. O valor, R$400 mil. Isso era tudo que ela precisava. 400 mil. Você tinha 50 milhões na época. Ela nunca me disse o valor. Rodrigo começou, mas Dr. Henrique o cortou com um riso amargo. Ela nunca te disse porque você nunca deixou. Quando ela tentou explicar, você desligou na cara dela. Quando ela mandou os documentos por e-mail, você bloqueou. Quando ela foi até seu escritório, sua secretária tinha ordem de não deixar entrar. O médico se inclinou para a frente, voz baixa e perigosa. Sabe o que eu fiz? Vendi meu carro, peguei empréstimo, fiz o tratamento dela de graça. Porque alguém precisava ser humano nessa história. Rodrigo estava branco. Ela sabe que foi você? Não. E você não vai contar. Deixa ela pensar que foi o SUS, que foi sorte, que foi Deus. Qualquer coisa menos a verdade, que o homem que deveria cuidar dela a abandonou e um quase estranho salvou sua vida. Rodrigo saiu do consultório cambaleando, entrou no carro e vomitou no estacionamento. 400 mil. Ele havia abandonado Marina por R$400 mil, por menos de 1% de sua fortuna. O celular tocou. Era seu advogado, voz tensa. Rodrigo, você entrou com pedido de guarda de duas crianças? O quê? Não, eu nunca... Então temos um problema sério. Há um processo com sua assinatura pedindo guarda compartilhada. E a mídia já pegou. Estão dizendo que você quer tirar os filhos da mãe coletora de lixo. O mundo girou. Patrícia, tinha que ser Patrícia. Cancela isso agora. Não posso, só você pode retirar o pedido pessoalmente. E tem mais, a empresa está em crise. Os investidores japoneses cancelaram tudo. Você perdeu o contrato de 20 milhões. O conselho quer sua cabeça. Rodrigo desligou e dirigiu em pânico até a casa de Marina. Precisava avisá-la, precisava dizer que não foi ele. Mas quando chegou, havia um carro da imprensa na porta. Repórteres cercaram Marina na calçada quando ela saiu para buscar as crianças na escola. Marina Alves, como você se sente sobre o pedido de guarda? Você acha que está em condições de criar duas crianças sozinha? O pai deles merece uma chance? Marina parou, olhou para as câmeras e naquele momento algo nela mudou. Não ia mais fugir. Não ia mais se esconder. Ia lutar. Vocês querem uma entrevista? Ela perguntou, voz firme. Então vou dar uma, mas com uma condição. Vocês vão contar a história completa, não a versão editada, a verdade. 3 horas depois, Marina estava ao vivo no principal jornal do país. Juliano e Dona Eulália cuidavam de Lucas e Isabela. E Marina, sentada com a postura ereta e olhos que não desviavam da câmera, contou tudo. O abandono, a doença, a gravidez solitária, a hemorragia que quase a matou, os 3 empregos, as noites sem dormir. E no final, ela disse a frase que seria replicada em todos os jornais do país no dia seguinte. Eu não preciso que sintam pena de mim. Eu venci, sozinha. O que eu preciso é que entendam uma coisa. Ser mãe não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Tem a ver com quantas vezes você levanta no meio da noite.
quantas lágrimas você seca, quantos abraços você dá, e nisso eu sou a pessoa mais rica do mundo. O Brasil inteiro parou para assistir. 20 milhões de pessoas ao vivo. E quando a entrevista terminou, Marina desligou o celular e foi para casa abraçar seus filhos. Do lado de fora, Rodrigo assistia da janela do carro. Ele havia perdido tudo, a empresa, o respeito, a fortuna começando a desmoronar. Mas vendo Marina ali, forte e íntegra, ele percebeu que havia perdido muito mais. Havia perdido a chance de conhecer a pessoa extraordinária que ela sempre foi. E pior, havia perdido o direito de conhecer Lucas e Isabela. 2 crianças que carregavam seu sangue, mas nada de sua essência, porque tudo de bom neles vinha dela. Só dela. Ele ligou o carro e foi embora. Pela primeira vez em 6 anos, soube exatamente o que precisava fazer. E não tinha nada a ver com reconquistar Marina. Tinha a ver com se tornar alguém digno de, um dia talvez, ser chamado de pai. Mesmo que esse dia nunca chegasse. A entrevista de Marina transformou tudo. Em 48 horas, ela passou de vítima anônima a símbolo nacional de superação. Empresas ofereciam empregos melhores. Advogados se ofereciam para trabalhar de graça. Doações chegavam aos milhares, mas Marina recusava todas. Não preciso de caridade, preciso de respeito, ela dizia a cada oferta. O que ela não recusou foi a proposta da prefeitura. Coordenadora de um novo projeto social para mães em situação de vulnerabilidade. Mesmo salário, mas com propósito maior. Marina aceitou. Não pelo dinheiro, mas pela chance de ajudar outras mulheres a não passarem pelo que ela passou. Enquanto Marina ascendia, Rodrigo desmoronava. O conselho da empresa votou por unanimidade. Ele estava fora. 30 anos construindo um império, destruídos em uma semana. Patrícia, percebendo que o navio afundava, acelerou o divórcio e conseguiu ficar com 40% de tudo, incluindo a mansão. Rodrigo se mudou para um apartamento de 2 quartos num bairro comum. Vendeu o carro de luxo, comprou um usado, cancelou cartões de crédito, cortou assinaturas, aprendeu a cozinhar porque comer fora todo dia não cabia mais no orçamento. E pela primeira vez na vida, entendeu o que Marina havia enfrentado. A diferença é que ele escolheu aquilo. Ela não teve escolha. Numa manhã de sábado, 3 semanas após a entrevista, Rodrigo estava no supermercado calculando o preço por quilo de arroz quando ouviu risadas familiares. Seu corpo reagiu antes da mente processar. Era Lucas e Isabela, com Marina e Juliano escolhendo frutas algumas prateleiras à frente. As crianças estavam animadas, mostrando morangos para a mãe. "Não, meu amor, você tem alergia, lembra?" Marina dizia com paciência infinita a Lucas. Rodrigo observou escondido atrás de uma pilha de produtos. Viu Juliano pegar Isabela no colo para alcançar as maçãs de cima. Viu Lucas segurar a mão de Marina com naturalidade. Viu a família que ele poderia ter tido, a família que ele destruiu. Ele ia embora em silêncio quando Isabela o viu. "Mãe, olha, é aquele moço de novo." Marina virou-se e seus olhos encontraram os de Rodrigo. Por um segundo, ninguém se moveu. Então Lucas, com a curiosidade brutal das crianças de 6 anos, perguntou: "Mãe, por que esse moço sempre fica olhando pra gente?" A pergunta ecoou no corredor do supermercado. Outras pessoas começaram a notar, a reconhecer. Rodrigo Castilho, o homem da entrevista. O homem que abandonou a família. Marina viu os olhares se voltarem, viu os celulares sendo levantados. Ela poderia ter deixado. Poderia ter permitido que ele fosse humilhado ali, em público, cercado por estranhos julgando. Seria justiça, não seria? Mas quando olhou para Lucas e Isabela, viu confusão nos olhos deles. Não raiva, confusão. E Marina nunca quis que seus filhos crescessem confusos sobre quem eram. "Lucas e Isabela, venham aqui." Ela se abaixou na altura deles. Juliano deu um passo para trás, respeitando o momento. "Vocês se lembram das fotos que a mamãe mostrou?"
Do moço que é o pai biológico de vocês? As crianças olharam para Rodrigo com interesse renovado. É ele? Isabela perguntou. Marina assentiu. É ele. Ele se chama Rodrigo. Silêncio pesado. Então Lucas, com a franqueza assustadora das crianças, perguntou diretamente para Rodrigo. Por que você foi embora? A pergunta atravessou Rodrigo como bala. Ele olhou para Marina, pedindo socorro silencioso. Ela não disse nada. Apenas esperou. Esse momento era dele. Essa resposta era dele. Rodrigo se abaixou, ficando na altura das crianças. Lágrimas já escorriam, mas sua voz saiu firme. Porque eu fui covarde. Porque eu era egoísta e não entendia o que realmente importa na vida. Lucas franziu a testa, processando. E agora você entende? Agora eu entendo. Mas já é tarde demais. Isabela inclinou a cabeça, curiosa. Por que é tarde? Porque... Rodrigo olhou para Marina, depois de volta para as crianças. Porque eu não mereci ser pai de vocês. Sua mãe, ela sim merece ser chamada de mãe. Todo dia. Ela esteve lá. Eu não. Lucas pensou por um momento. Minha professora disse que todo mundo pode melhorar. Você vai melhorar? A pergunta era tão pura, tão desprovida de malícia, que Rodrigo não conseguiu segurar o choro. Eu estou tentando. Todo dia eu estou tentando ser um pouco menos ruim do que eu era. Isabela olhou para Marina. Mãe, ele pode tentar? Marina fechou os olhos. Aquele era o momento que ela temia e sabia que viria. Seus filhos tinham coração bondoso demais. Ela os havia criado assim. E agora, essa bondade se voltava para o homem que a havia destruído. Meus amores, vão com o tio Juliano escolher um sorvete. A mãe precisa conversar com o Rodrigo. Rapidinho. As crianças saíram animadas. Juliano lançou um olhar protetor antes de segui-los. Marina e Rodrigo ficaram sozinhos no corredor, rodeados por estranhos, fingindo não observar. Você tem coragem de aparecer aqui? Marina começou voz baixa. Depois de tudo? Não foi proposital. Eu moro perto agora. Esse é o supermercado mais barato da região. Ele viu a surpresa no rosto dela. Perdi a empresa. Perdi quase tudo. Estou recomeçando. Marina cruzou os braços. E eu deveria sentir pena. Não. Você não deve nada. Eu só queria que você soubesse que o processo de guarda não fui eu. Foi Patrícia. Ela falsificou minha assinatura. Eu sei, Marina respondeu. Rodrigo piscou, confuso. Você sabe. Meu advogado investigou. A perícia grafotécnica já provou. Patrícia vai responder criminalmente. Ela fez uma pausa. Mas isso não muda nada entre você e eu. Eu sei. E não vim pedir perdão. Nem pedir para conhecer eles. Rodrigo respirou fundo. Vim pedir permissão para algo diferente. O quê? Deixa eu depositar pensão alimentícia, mesmo sem reconhecimento formal, mesmo sem direitos. Só deixa eu ajudar financeiramente, mesmo que seja pouco agora. Marina riu sem humor. Você acha que eu preciso do seu dinheiro? Não, você nunca precisou, mas eles merecem. Não por mim, por eles. A resposta pegou Marina de surpresa. Era a primeira vez que Rodrigo falava das crianças como prioridade, não como culpa dele. Eu vou pensar. Foi tudo o que ela disse. Rodrigo assentiu e ia embora quando Marina o chamou. Rodrigo, ele virou. Aquilo que você disse para eles sobre estar tentando melhorar, era verdade? Ele segurou o olhar dela. Consegui emprego numa ONG. Trabalho com pais que abandonaram filhos, ajudando na reaproximação familiar. Ganho pouco. Mas pela primeira vez na vida, eu acordo sentindo que meu trabalho importa. Marina estudou seu rosto procurando mentira. Não encontrou. Se um dia, e eu disse se, eu permitir que você tenha algum tipo de contato com Lucas e Isabela, vai ser nos termos deles. Não seus, não meus, deles. Se eles quiserem te conhecer melhor, eu não vou impedir. Mas se não quiserem, você aceita e vai embora. Para sempre. Eu aceito. A resposta veio sem hesitação. Marina fez que sim com a cabeça e foi embora.
Rodrigo ficou parado, sozinho entre as prateleiras de supermercado e pela primeira vez em 6 anos sentiu algo que não era desespero ou culpa. Era esperança. Pequena, frágil, mas real. Enquanto isso, do outro lado do estacionamento, Juliano observava tudo da janela do carro, com Lucas e Isabela comendo sorvete no banco de trás. Tio Juliano, você tá triste? Lucas perguntou. Juliano forçou um sorriso. Não, campeão, só pensando. Mas ele estava triste, porque viu a expressão de Marina ao falar com Rodrigo, e pela primeira vez teve medo, não medo de que ela voltasse para ele, mas medo de que ela fosse bondosa demais, e que essa bondade acabasse machucando ela de novo. Ele amava Marina em silêncio há tanto tempo, e ia continuar amando, mesmo que nunca dissesse, mesmo que ela nunca soubesse, porque era isso que amor verdadeiro fazia. Protegia, mesmo de longe, mesmo em silêncio. 2 meses se passaram desde o encontro no supermercado. Marina manteve sua palavra. Deixou que Lucas e Isabela decidissem. A decisão veio numa tarde de domingo, quando Isabela perguntou se podiam mandar um desenho para aquele moço que estava tentando melhorar. Marina sentiu o coração apertar, mas entregou um envelope e ajudou a escrever o endereço. 3 dias depois, Rodrigo apareceu na porta dela, segurando o desenho como se fosse ouro. Estava chorando. Posso agradecer a eles? Foi tudo que conseguiu perguntar. Marina deixou, mas ficou presente o tempo todo. 5 minutos. Foi tudo que ela permitiu, mas foram os 5 minutos mais importantes da vida de Rodrigo. A partir dali, uma rotina estranha começou. Uma vez por semana, aos sábados de manhã, Rodrigo ia até a pracinha perto da casa de Marina. Ele levava pão para os pombos. Lucas e Isabela iam com Marina e Dona Eulália. As crianças brincavam. Ele observava de longe, não se aproximava, apenas acenava. Às vezes, elas acenavam de volta, outras vezes não. Ele nunca reclamou. Juliano assistia tudo com o peito apertado. Via Marina relaxando aos poucos. Via Rodrigo sendo consistente, paciente, presente mesmo de longe, e via seu próprio coração se despedaçando em silêncio. Porque ele sabia que nunca teria coragem de confessar o que sentia. Marina merecia alguém que lutasse por ela. E Rodrigo, pelo menos agora, estava lutando. Numa dessas manhãs, aconteceu. Lucas estava jogando bola quando o brinquedo rolou até os pés de Rodrigo. O menino correu para buscar, parou, olhou para a mãe pedindo permissão silenciosa. Marina assentiu. Lucas se aproximou devagar. Oi, Lucas. Rodrigo devolveu a bola com mãos trêmulas. Você vem aqui toda semana. Não era pergunta, era constatação. Venho, se vocês não se importarem. Lucas inclinou a cabeça, pensativo. Minha mãe disse que você trabalha ajudando pais e filhos a se reencontrarem. É verdade. E funciona? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Às vezes sim, às vezes não. Depende de quanto esforço a pessoa coloca. E você está colocando esforço? Lucas perguntou com a franqueza brutal das crianças. Rodrigo ajoelhou, ficando na altura do menino. Todo dia da minha vida, mas eu entendo se não for suficiente. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem avisar, chutou a bola de volta para Rodrigo. Quer jogar? Rodrigo olhou para Marina, incrédulo. Ela estava tensa, mas acenou que sim. Por 20 minutos, pai e filho jogaram bola. Isabela eventualmente se juntou. Marina observava cada segundo, coração na garganta, pronta para intervir ao menor sinal de problema. Mas o problema nunca veio. As crianças riram. Rodrigo chorou discretamente mais de uma vez. E quando o tempo acabou, Lucas disse algo que mudou tudo. Semana que vem, você pode vir de novo? Rodrigo mal conseguiu responder de tanta emoção. Só se sua mãe deixar. Lucas correu até Marina. Mãe, ele pode? Marina olhou para aqueles olhos esperançosos e soube que não podia negar. Pode, mas as regras continuam, nos termos de vocês.
Depois que as crianças saíram para brincar novamente, Marina se aproximou de Rodrigo. Não confunda isso com perdão. Não confunda com reconciliação. Eu sei. Isso é por eles. Só por eles. Eu sei. E é tudo que eu preciso. Rodrigo limpou o rosto. Marina, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por essa chance. Não me agradeça. Agradeça a eles. São eles que têm coração grande o bastante para te dar essa oportunidade. Ela fez uma pausa. Não estrague. Não vou. Eu juro que não vou. E ele cumpriu. Semana após semana, Rodrigo aparecia. Sempre pontual. Sempre respeitoso. Sempre nos limites estabelecidos. Ele aprendeu que Lucas adorava dinossauros e começou a trazer livros sobre o tema. Descobriu que Isabela sonhava ser veterinária e trouxe revistas sobre animais. Pequenos gestos, nada extravagante, apenas atenção genuína. Enquanto isso, a vida de Marina prosperava. O projeto social que ela coordenava ajudou 17 mulheres em 3 meses a conseguirem emprego e moradia. Sua história inspirava. Ela era convidada para palestras, recusava a maioria, mas aceitou uma numa universidade. Juliano foi junto. No caminho de volta, ele finalmente reuniu coragem. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está pensando em dar outra chance para ele? A pergunta pegou Marina desprevenida. Pro Rodrigo? Não, nunca. Por quê? Porque eu preciso saber se eu ainda tenho alguma chance. O carro quase saiu da pista. Marina estacionou no acostamento, virou-se para Juliano com olhos arregalados. Juliano, eu sei que não é a hora. Eu sei que você tem muita coisa acontecendo, mas eu não aguento mais guardar isso. Ele respirou fundo. Eu te amo, Marina. Amo você, amo as crianças, amo a vida que você construiu e eu queria fazer parte disso. Se você me deixar... Marina ficou em silêncio por tanto tempo que Juliano começou a se arrepender. Esquece, eu não devia ter... Juliano, você é meu melhor amigo. A frase caiu como pedra. Você esteve lá quando ninguém mais estava. Você é incrível com Lucas e Isabela. Você me faz rir quando eu acho que não tenho mais motivos. Mas... Ele já sabia que vinha um mas. Mas eu não posso te dar o que você merece agora. Eu estou reconstruindo minha vida. Estou aprendendo a confiar de novo. E não seria justo contigo começar algo sem ter certeza. Juliano forçou um sorriso triste. Eu espero. Quanto tempo você precisar? Não faz isso. Marina segurou a mão dele. Não coloque a sua vida em pausa por mim. Se aparecer alguém que te faça feliz, você vai, sem olhar para trás. E se essa pessoa for você? A pergunta ficou suspensa no ar. Marina não tinha resposta. Juliano assentiu, entendendo o silêncio. Tudo bem, eu respeito isso. O resto da viagem foi quieto, mas não desconfortável. Chegando em casa, Marina encontrou uma surpresa. Rodrigo estava na calçada com Lucas e Isabela. Não sozinhos. Dona Eulália estava supervisionando. O que aconteceu? Marina saiu do carro alarmada. Calma, filha. Tá tudo bem, Eulália explicou. As crianças pediram para ele ajudar com o projeto de ciências da escola. Eu deixei, mas fiquei aqui o tempo todo. Marina olhou para Rodrigo, que imediatamente levantou as mãos. Eu não sugeri. Foi ideia deles. E eu só vim porque Dona Eulália autorizou. Lucas correu para a mãe. Mãe, o Rodrigo sabe tudo sobre dinossauros. Ele ajudou a fazer uma maquete incrível. Marina olhou para a caixa que Isabela segurava. De fato, era uma maquete impressionante. Ficou bonito, ela admitiu. Mas da próxima vez me avisem antes. Desculpa, mãe, os dois disseram em uníssono. Rodrigo se despediu e ia embora quando Isabela o chamou. Rodrigo, espera! Ela correu até ele e, sem avisar, o abraçou. Foi rápido, 3 segundos no máximo. Mas foram 3 segundos que quebraram e reconstruíram Rodrigo simultaneamente. Quando ela soltou, disse apenas, obrigada por ajudar.
e correu de volta para dentro. Rodrigo ficou parado na calçada, incapaz de se mover. Marina viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Por um segundo, apenas um segundo, ela sentiu algo que não era raiva, não era perdão, mas talvez fosse o começo de algo parecido com paz. Boa noite, Rodrigo, ela disse, sem hostilidade pela primeira vez. Boa noite, Marina. E obrigado por tudo. Ele foi embora e Marina entrou em casa. Naquela noite, deitada na cama, ela pensou em tudo o que havia acontecido. Juliano confessando, Rodrigo sendo constante, as crianças abrindo o coração, e ela mesma, aos poucos, soltando a raiva que carregou por tanto tempo. Não porque Rodrigo merecia perdão, mas porque ela merecia paz. O celular vibrou. Mensagem de Juliano. Desculpa se te deixei desconfortável. Prometo que nada muda entre a gente. Ela sorriu e respondeu. Nada muda. Você ainda é meu melhor amigo. Mas enquanto digitava, uma parte dela se perguntou. E se pudesse ser mais? Um dia, quando ela estivesse pronta? Ela não sabia. Mas pela primeira vez em anos, Marina Alves permitiu-se pensar em possibilidades, em futuros, em recomeços que não envolviam apenas sobreviver, mas viver. E isso por si só já era uma vitória. A notícia chegou numa terça-feira de manhã, quando Marina estava preparando o café da manhã. Seu telefone tocou com um número desconhecido. Do outro lado, uma promotora de justiça. Senhora Marina Alves, sou a doutora Beatriz Campos. Tenho boas notícias sobre o caso Patrícia Drummond. Marina sentou-se devagar. Ela foi condenada. 3 anos de prisão por falsificação de documento e tentativa de fraude processual. Além disso, terá que devolver integralmente os bens que obteve no divórcio fraudulento com o Sr. Castilho. Marina não sentiu alegria. Sentiu apenas fechamento. Obrigada por me avisar. Quando desligou, Dona Eulália estava na porta com expressão preocupada. O que foi, filha? Patrícia vai presa. As duas mulheres se entreolharam. Depois de tudo, justiça finalmente chegava. Mas amanhã reservava mais surpresas. 1 hora depois, Marina recebeu ligação de um escritório de advocacia. Seu pai, falecido anos atrás, havia deixado uma herança em fideicomisso que só poderia ser liberada quando ela estivesse em paz consigo mesma. Palavras textuais do testamento. O executor, doutor Henrique Tavares, havia determinado que esse momento era agora. O valor não era fortuna, mas era o suficiente para Marina comprar a casa que alugava e ainda guardar para a educação das crianças. Meu pai sabia, Marina murmurou, olhando a carta antiga que acompanhava os documentos. Ele sabia que eu ia precisar cair para aprender a levantar sozinha. Dona Eulália abraçou Marina enquanto ela chorava. Pela primeira vez, lágrimas de gratidão, não de dor. Naquela tarde, Marina foi até a ONG onde Rodrigo trabalhava. Ela nunca tinha ido lá, mas precisava vê-lo, precisava dizer algo. Ele estava numa sala simples, conversando com um homem mais velho que chorava. Marina ouviu através da porta entreaberta. Meu filho não quer me ver. Faz 5 anos. Ah, e você está disposto a esperar quanto tempo for preciso? Rodrigo perguntava com gentileza. Está disposto a aparecer todo mês na frente da casa dele só para acenar? Está disposto a mandar carta mesmo sem resposta? O homem assentiu entre soluços. Então você já está fazendo tudo certo, porque amor de pai não se mede por quanto tempo levou para consertar. Se mede por quanto tempo você está disposto a tentar. Marina sentiu algo se mover dentro do peito. Aquele não era mais o homem que a abandonou. Aquele era alguém genuinamente diferente. Quando a sessão terminou, Rodrigo viu Marina e empalideceu. Marina? Aconteceu algo com as crianças? Não, eles estão bem. Ela entrou na sala. Eu vim te contar 2 coisas. Primeira, Patrícia foi condenada. 3 anos. Rodrigo fechou os olhos. Obrigado por me avisar. Eu não sinto raiva dela, só pena. Eu também, Marina admitiu. Segunda coisa, eu decidi algo sobre você e as crianças. O coração de Rodrigo disparou.
Eu vou permitir que você tenha convivência regular com eles, uma tarde por semana, sempre com supervisão no começo. E se eles quiserem aumentar o tempo, a gente reavalia. Rodrigo caiu sentado na cadeira, incapaz de processar. Você tá falando sério? Estou. Mas com condições. Você nunca tenta tomar meu lugar, nunca. Você é o pai biológico, eu sou a mãe, ponto final. Eu aceito. Qualquer condição, qualquer... E outra coisa, Marina interrompeu. Se um dia eu decidir construir uma família com alguém, seja quem for, você respeita, não questiona, não interfere. A menção a alguém fez Rodrigo entender. Juliano. Ela estava falando de Juliano. Ele é um homem bom, Rodrigo disse, e era sincero. Ele ama você e as crianças de verdade. Se você escolher ele, vai ter minha bênção. Não que você precise, mas vai ter. Marina não esperava isso. Esperava resistência, ciúme, amargura. Não esperava maturidade. Obrigado. Foi tudo que conseguiu dizer. Rodrigo se levantou, estendeu a mão. Marina olhou para a mão por um longo momento. Então, em vez de apertar, ela disse, sábado, 3 da tarde, leva eles para tomar sorvete. Dona Eulália vai junto. E saiu. Rodrigo ficou sozinho na sala e desabou. Chorou como não chorava desde a primeira vez que viu Lucas e Isabela brincando, sem saber que ele existia. Mas eram lágrimas diferentes, não de perda, de gratidão. Marina estava lhe dando a chance que ele não merecia. E ele ia honrar isso ou morreria tentando. Enquanto isso, Marina foi direto para a casa de Juliano. Bateu na porta com determinação. Quando ele abriu, surpreso de vê-la no meio da tarde, ela não deixou que ele falasse. Eu não estou pronta para te dar uma resposta sobre nós. Ainda não. O rosto de Juliano caiu. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Se eu decidir tentar, vai ser com você. Só com você. Ela respirou fundo. Só preciso de tempo para ter certeza de que não estou te escolhendo porque você é seguro, mas porque você é o certo. Juliano sorriu e havia lágrimas nos olhos. Eu espero. Quanto tempo você precisar? Não faz isso. Marina segurou o rosto dele com as 2 mãos. Não coloca sua vida em pausa. Promete que se você cansar de esperar, você me avisa. Promete que você não vai ficar preso num talvez. Eu prometo. Ele mentiu, porque ambos sabiam que ele esperaria para sempre se precisasse. Marina o beijou na bochecha, um beijo longo e carregado de significado. Obrigada por ser você, por estar aqui, por não desistir de mim mesmo quando eu desisti de mim mesma. Ela foi embora antes que a coragem faltasse. Juliano ficou na porta, tocando a bochecha onde os lábios dela haviam estado, e permitiu-se ter esperança. No sábado, Rodrigo apareceu pontualmente às 3 da tarde. Lucas e Isabela estavam animados, mas nervosos. Vocês vão se comportar, Marina instruía pela 5ª vez. Vão obedecer a Dona Eulália. E qualquer coisa mesmo, vocês ligam para a mãe. Mãe, relaxa, Lucas disse com maturidade impressionante para 6 anos. A gente sabe que ele está tentando. Você ensinou a gente a dar chances para as pessoas. Marina se ajoelhou e abraçou os 2. Vocês são as pessoas mais incríveis que eu conheço. Sabiam? No carro a caminho da sorveteria, Isabela perguntou a Rodrigo. Você fica nervoso quando está com a gente? Muito, ele admitiu. Por quê? Lucas quis saber. Porque eu tenho medo de estragar, de fazer ou dizer algo errado. De vocês perceberem que eu não sou tão legal quanto vocês merecem. Isabela pensou sobre isso. Sabe o que a mãe sempre diz? Que a gente só erra quando não tenta. Então, se você está tentando, você já está acertando um pouquinho. Rodrigo teve que parar o carro porque não conseguia enxergar através das lágrimas. Dona Eulália, no banco do passageiro, colocou a mão no ombro dele. Respira, filho. Um dia de cada vez. Na sorveteria, algo mágico aconteceu. Lucas contou sobre o projeto de dinossauros na escola. Isabela mostrou um desenho que tinha feito de uma família. E havia 4 pessoas nele. Quando Rodrigo perguntou quem eram, ela respondeu naturalmente. A mãe, eu, o Lucas e o tio Juliano.
Não havia espaço para ele no desenho. E estava tudo bem, porque ele estava ali, comendo sorvete com seus filhos, e isso já era mais do que jamais imaginou merecer. Quando voltaram, Marina estava na porta. Como foi? Foi perfeito, Isabela respondeu abraçando a mãe. O Rodrigo deixou eu pedir 2 sabores. E ele não ficou nervoso nem uma vez. Lucas mentiu generosamente. Rodrigo desceu do carro, ficou a uma distância respeitosa. Obrigado, Marina, por tudo. Ela acenou com a cabeça. Enquanto ele ia embora, Juliano apareceu na esquina. Ele não tinha combinado de ir, mas não conseguiu ficar longe. Marina viu, entendeu e sorriu. Pegou a mão dele naturalmente. Fica para jantar? Foi só uma pergunta, mas para Juliano foi o começo de uma resposta. E para Marina foi o primeiro passo em direção a um futuro que ela finalmente se permitia imaginar. Um futuro que não apagava o passado, mas não era mais definido por ele. Um futuro construído por escolhas, não por sobrevivência. Um futuro que, pela primeira vez em 6 anos, parecia luminoso. 1 ano depois. A casa que Marina comprou com a herança do pai tinha um quintal pequeno, mas suficiente para Lucas e Isabela brincarem. Era domingo de manhã. E o sol entrava pela janela da cozinha, onde Marina preparava café. Juliano estava na sala, montando uma estante nova. Dona Eulália descascava batatas na pia, cantarolando baixinho. Era uma cena tão comum, tão simples, tão diferente de tudo que Marina havia imaginado para sua vida. E era perfeito. A campainha tocou. Marina sabia quem era. Todo segundo domingo do mês, pontualmente às 10 da manhã, Rodrigo aparecia. Lucas e Isabela correram para abrir. "Rodrigo!" eles gritaram, e Marina sorriu ao ouvir a alegria genuína nas vozes deles. Rodrigo entrou carregando uma caixa. "Bom dia a todos." Trouxe um quebra-cabeça novo. 2.000 peças. Achei que podíamos montar juntos. 2.000? Lucas arregalou os olhos. "Isso vai levar semanas." "Então vamos fazer aos poucos. Toda vez que eu vier, a gente monta um pedacinho." Rodrigo explicou, e havia algo profundo naquelas palavras. Tudo na vida dele agora era aos poucos. Pequenos passos, pequenos momentos, pequenas vitórias que, somadas, construíam algo grande. Juliano se aproximou, estendeu a mão. "Rodrigo, Juliano." Os 2 homens se cumprimentaram com respeito genuíno. Havia sido estranho no começo. O pai biológico e o padrasto dividindo o mesmo espaço, mas com o tempo encontraram um equilíbrio. Rodrigo nunca tentou competir, Juliano nunca tentou apagar, e as crianças floresceram tendo 2 homens bons em suas vidas, cada um em seu papel. "Fica para o almoço?" Marina perguntou a Rodrigo, como sempre perguntava. "Não, obrigado. Tenho compromisso à tarde", como sempre respondia. Ele nunca ficava além do tempo combinado. Nunca tentava forçar intimidade, apenas aparecia, consistente, respeitoso, presente. Mas desta vez, Isabela segurou a mão dele. "Rodrigo, posso te perguntar uma coisa?" "Sempre. A gente pode te chamar de pai?" O mundo parou. Marina largou a xícara que segurava, por sorte, sobre a mesa. Juliano congelou com a chave de fenda no ar. Dona Eulália parou de descascar batatas. Rodrigo se ajoelhou, ficando na altura de Isabela. Suas mãos tremiam. "Isabela, você não precisa me chamar assim se não quiser. Não precisa se sentir obrigada." "Não é obrigação," Lucas interrompeu, aproximando-se também. "É que você está sempre aqui. Você ajuda a gente. Você se importa. E a professora disse que pai não é quem faz filho, é quem cria." Rodrigo olhou para Marina, pedindo orientação silenciosa. Os olhos dela estavam marejados. "Meus amores." Marina se abaixou junto com eles, formando um círculo. "Vocês podem chamar o Rodrigo do que vocês quiserem. Se quiserem chamar de pai, tudo bem. Se quiserem continuar chamando pelo nome, tudo bem também. E isso não muda nada sobre o Juliano, que cuida de vocês todo dia." Ela olhou para Juliano, que tinha lágrimas escorrendo. "Vocês são sortudos. Tem muitas pessoas que amam vocês."
Isabela pensou por um momento. Então posso chamar os dois de pai? A inocência da pergunta quebrou qualquer tensão restante. Rodrigo e Juliano riram através das lágrimas. Pode, disseram ao mesmo tempo. Lucas, sempre prático, resolveu. Então você é o pai Juliano e você é o pai Rodrigo. Pronto? E estava decidido. Por uma criança de 7 anos, com a simplicidade que só crianças têm. Depois que as crianças saíram para brincar no quintal, Rodrigo ficou mais alguns minutos. Marina, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Não fez isso por você. Fiz por eles. Ela respondeu, mas sem rispidez. Era apenas fato. Eu sei, e é por isso que você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Ele fez uma pausa. Você salvou 3 vidas, sabia? A minha, a do Lucas e a da Isabela. Porque sem você, eles não existiriam. E eu seria apenas um homem rico e vazio. Marina segurou a mão dele por um breve segundo. Você se salvou sozinho, Rodrigo. Eu só não bloqueei o caminho. Quando ele foi embora, Juliano abraçou Marina por trás, enquanto ela lavava a louça. Você é incrível, sabia? Cansei de ouvir isso hoje. Ela brincou, mas estava sorrindo. Juliano a virou para encará-lo. Marina Alves, eu te amo há anos e quero passar o resto da vida te amando. Casa comigo? O pedido veio sem anel, sem ajoelhar, sem plateia. Era simples, era real, era eles. Marina olhou para aquele homem que esteve ao seu lado quando ela não tinha nada, que amou seus filhos antes de amá-la, que nunca pediu nada em troca. Sim, ela respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. O beijo foi interrompido por Lucas e Isabela gritando da janela. Eca, eles estão se beijando. Dona Eulália ria na cozinha. Deixa eles, crianças. Amor tem que ser celebrado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina saiu para o quintal. Olhou para as estrelas e sussurrou. Obrigada, pai, por me ensinar que cair não é falhar. É só descobrir que a gente consegue levantar. Juliano apareceu atrás dela com 2 cobertores. Sentaram-se juntos no banco improvisado. No que você está pensando? Em como tudo mudou. Há 2 anos eu estava no fundo do poço. Sozinha, sem esperança. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. E agora eu tenho uma família, uma casa, um propósito. E você? Você sempre teve tudo isso. Juliano corrigiu gentilmente. Só precisava se permitir ver. Ele tinha razão. Marina sempre teve força, sempre teve amor para dar, sempre teve tudo o que precisava dentro dela. Apenas levou tempo para perceber. Sabe o que eu aprendi? Marina disse olhando para as estrelas. Que final feliz não é sobre ter tudo perfeito. É sobre ter paz com o que você tem. É sobre acordar e escolher a gratidão em vez da amargura. É sobre deixar o passado ser passado. E sobre deixar o futuro ser futuro, Juliano completou. Eles ficaram ali, em silêncio, até o frio da noite apertar. Quando entraram, Marina passou pelo quarto das crianças. Lucas e Isabela dormiam abraçados, cobertores entrelaçados. Ela ajeitou o cobertor sobre eles e beijou as testas pequenas. Eu venci, ela sussurrou no escuro. Não porque provei que estava certa, não porque me vinguei, mas porque escolhi ser feliz mesmo quando tudo dizia que eu não podia. E essa foi a maior vitória de Marina Alves. Não foi reconquistar o que perdeu. Foi construir algo novo, mais forte, mais verdadeiro. Porque ela aprendeu que a vida não se mede pelo que te tiram, mas pelo que você se recusa a deixar que levem. E ninguém poderia tirar dela a mãe que ela se tornou, a mulher que ela sempre foi e o futuro que ela escolheu construir com as próprias mãos calejadas do trabalho honesto. Marina Alves, que um dia coletou lixo nas ruas que antes percorreu como madame, agora caminhava por sua própria casa, com sua própria família, dona de sua própria história. E não havia ouro no mundo que valesse mais do que isso.